Uou, começamos! Começamos o ano de 2021 e olha que maravilha, galera! Primeiro episódio do Made in USA, temporada 2, 2021. E olha quem tá aqui do meu lado, essa pessoa maravilhosa que vai estar comigo aqui pra gente poder fazer as nossas resenhas, nossas discussões. Gimme Davidson, um Jedi. Eu acho que eu vou te dizer assim, um Jedi, pode ser? Pode ser, mas não é verdade. Mas vamos lá. Não, é o Jedi. Eu tô mais para um rebelde do que para um Jedi. Um rebelde para um Jedi, gosto. Gosto. Pode ser. Mais para um rebelde. Galera, Gimme Davidson, um dos maiores publicitários que essa galáxia já conheceu, aqui do meu lado, para a gente poder falar de esportes, para poder fazer esse conteúdo tão genuíno, né, que é dos Made in USA, é onde a gente debate grandes temas legais para você poder ficar por dentro. E claro, sempre aquela pitadinha do que tá rolando de mais quente dos esportes americanos, né, Gui? É isso que a gente vai fazer. Bom, eu adoro esportes americanos, eu adoro esportes em geral. Já gostei mais de futebol, preciso dizer, mas adoro futebol americano. O futebolzinho. Já gostei mais do futebolzinho. Já fomos mais felizes no futebol. Mas o futebol americano sempre dá muita alegria, a NBA dá sempre muita alegria, o beisebol de vez em quando dá alegria, na falta de outro esporte. Até o hóquei no gelo já me empolgou muitas vezes. Você torce pra quem no hóquei? Você torce pra quem no hóquei? Eu só torço pra times de Chicago, estranhamente. E eu torço pro Blackhawks, que provavelmente vai ter problema daqui a pouco também. Depois a gente pode falar, numa outra oportunidade, a gente vai falar sobre mudar nomes de times. Seus times estão deixando de existir. Eu vim em sua homenagem. Eu vim em sua homenagem. Essa camiseta estava num museu de um ex-time da NFL, que se chamava Redskins. Não sei se vocês ouviram falar, mas enfim. Que criativamente, até pra gente como publicitário, dói, né? Saber que o nome do Washington Redskins virou Washington Football Team. É tipo nada. É que nem, sei lá, é que nem o... É como o champanhe Dom Perignon se chama vinho branco com bolhas. Como se faz isso, né? Você cria uma marca, você põe as pessoas amando essa marca, cultuando essa marca, e amanhã a marca não existe mais. Foi exatamente o meu caso. Eu torci muitos anos para o Redskins por culpa do Luciano do Vale e da Rede Bandeirantes, que começaram a transmitir a NFL bem na época, nos anos 80, quando o Redskins ganhou seu primeiro Super Bowl. Aí me apaixonei pelo time, pelas cores, pelo estádio, pela torcida, e aí vim de lá até aqui ganhando só mais um Super Bowl e torcendo, e nos últimos tempos sofrendo, né? Torcer tipo para uma portuguesa, isso. Mas enfim, vamos em frente. Sabia que eu, no hockey, eu gosto do Rangers, porque você já assistiu aqueles filmes que passavam... Você não é bobo, né? É porque você não é bobo, você torce pro Rangers. Porque isso é um timaço, uma história linda. Na verdade, sabe por quê? É porque tinha uns filmes da Sessão da Tarde com o Kurt Russell, que ele era jogador de hockey, e ele jogava pelo Rangers. E aí era o único que eu conhecia. Enfim, acabei pegando gosto pelo Rangers, mas o Blackhawks realmente é uma máquina de títulos, né? Não, o Blackhawks ganhou títulos. No tempo que eu torcia mais, era um time sensacional, o Blackhawks, mas o Rangers teve alguns dos maiores jogadores da história, né? O Mark Messier é um gênio do hockey e foi um grande jogador do Rangers. Mas enfim, o assunto não é hockey. Vamos falar do quê? Gimme Davidson. Comemorando a minha velhice, e nesse ano eu comemorei 50 anos nesse ano da pandemia, caminhando para o 51º. Na verdade, eu não tenho 50, porque 2020 não valeu. Você tem 49? Não valeu. Então, eu não fiz 50. Você tem 2 anos a mais que eu. Mentira, você é 2 anos mais velho que eu. 2, né? 54, você é um menino, para de mentir, pô. E aí, bicho, como eu não fiz 50, eu vou fazer agora, se der tudo certo, agora em março eu faço de novo 50. Ou faço de uma vez 50. Mas, falando dessa coisa da idade, por que não falar da idade no esporte? E vamos falar de ageísmo, porque ageísmo é um tema que está em todas as rodas. As pessoas estão falando de preconceitos em geral, preconceitos de cor, preconceitos de gênero, preconceitos de raça, preconceito de religião, e por que não? E também existe o preconceito de idade. Em profissões, em algumas profissões, preconceito de idade é muito flagrante, assim, você percebe isso. Publicidade, que é de onde eu venho, e já trabalhei mais de 30 anos em publicidade, você percebe e os ambientes corporativos em geral, existe um preconceito contra o cara que não é ou o jovenzinho começando barato e cheio de gás, ou
o cara no meio da carreira, ascendendo, motivado, começando uma família e tal. O cara que já resolveu a vida dele, às vezes, é o cara mais sereno para trabalhar. E você percebe um preconceito do tipo, putz, esse cara já tá desconectado, esse cara já tá velho, esse cara não tá mais motivado, tá sem sangue nos olhos. Mentira, porque talvez você não tenha sangue nos olhos, mas tem um grande conhecimento e vontade de fazer. E acho que isso se aplica também aos esportes. Eu não sei qual é a sua opinião a respeito disso, porque você é um menino, mas me diga aí o que você acha disso. Olha, vendo na perspectiva do que você acabou de falar do lado publicitário, sim, é interessante isso, porque é uma pessoa normalmente de muita experiência, né? E quando a gente traz esse paradoxo pro esporte, é interessante como a gente consegue ver os atletas conseguindo, em determinadas categorias, que é isso que a gente vai falar aqui, prosperar, né? A gente até, antes de começar o nosso papo, a gente estava discutindo, né, os jogadores, atletas e tal, eu comecei a pensar assim, falei, nossa, aquele cara parou com tal idade e a gente vê um outro jogador com a mesma idade, ou já passou até aquela idade e tá bem melhor, né? E começa a ter um fluxo maior de caras e atletas pensando nisso, né? Você vê mais discussões de atletas querendo postergar mais, né? Principalmente, às vezes, nos times caras que não conseguiram ter uma carreira de títulos, por exemplo, né? A gente tava falando do Drew Brees, do Tom Brady. Poxa, o Drew Brees é um cara que merecia ter uns 5 Super Bowls. E chegou perto de muitos, né? Chegou perto de muitos. Bom, como só um? Ninguém ganha, sempre só ganha um cara, pô. Então, um já é um feito louco. É porque a gente tá vendo o Tom Brady ganhar 5. Então a gente acha que dá para ganhar. Não dá para ganhar, não dá para ganhar um, cara. É impossível ganhar um Super Bowl. Dan Marino não ganhou um. Então, Dan Marino, que é um dos maiores de todos os tempos, comentarista, dono de bar, boteco, semi-dono do Miami Dolphins. O cara não ganhou. E não só ele, muitos outros caras incríveis não ganharam, né? Pô, vamos lembrar aí, sei lá, agora de cabeça, mas o Jim Kelly, que é do Bills. Nossa, Bills não, do Denver Broncos ou Bills? O Bills. Broncos Bills, era nunca ganhou. Era o John Elway. John Elway ganhou um, né? Ganhou 2. Ganhou 2. Você veja, o Jim Kelly era um cracaço. Perdão. Ganhou 2? Não lembro. Sei que ganhou. Acho que ganhou 2. Vamos ver aqui. Produção. Temos produção aqui. Só pra gente não falar besteira. John Elway. John Elway. Agora você me pegou. Eu sei que ganhou um, né, no final. Vamos ver aqui. John Elway. Quantos Super Bowls você ganhou, meu filho? Quantos Super Bowls você ganhou? Tem 60 anos. John Elway ganhou. Cadê o Super Bowls do John Elway? Meu Deus do céu. 2 vezes, você acertou. 2 vezes. Uma no Super Bowl 32 e Super Bowl 33. Ele foi bicampeão. Exatamente. E foi MVP no 33. Ou seja, o John Elway chegou lá. Agora o Jim Kelly, que era o cara que na época também... E logo se aposentou, né? O John Elway ganhou e se aposentou. Ele. Coitado, né, bicho? Jim Kelly. O John Elway, ele ganhou o Super Bowl e depois se aposentou, né? Ou seja, ele também já ganhou numa idade elevada pra ele na época, né? Ele já não era novo. Não era novo. Mas assim, como eles jogavam na mesma época, o Jim Kelly se achava que, uma hora ele vai ganhar, nunca ganhou. O Bills tem um fator aí um pouco engraçado, né? O único time da NFL a ir para um Super Bowl 4 vezes consecutivas e perder feio as 4 vezes consecutivas. Inclusive, a primeira foi um sarrafo. Realmente, a história do Bills não é fácil, né? É uma tristeza. Então, assim, não é fácil ganhar. Não é qualquer Zé Mané que ganha não ganha sem querer um Super Bowl, bicho. Até porque é um esporte de muito impacto, muita performance. Não é constância como beisebol, por exemplo. Não é constância como o NBA, que você pode jogar mal 2, 3 jogos. Se você jogar mal 2, 3 jogos, acabou. Então é sempre no peak performance, né? Essa é a diferença da NFL para todos os outros. Você é campeão com 15, 16 partidas. Como é que a gente explica esse cara? Esse cara, ele parece que tem 32 anos, né? Visualmente, ele parece que tem 30 anos. O cara tem um físico impressionante, o cara é jovem, tem cabelo, coisa que me dá inveja. Tem uma namorada mais ou menos bonitinha. A gente puxou esse assunto justamente pensando no Tom Brady, né? Porque é engraçado como, por causa dele, esse assunto ficou até, acho que ganhou um pouco de pauta diferente, né? Porque é incrível, né? Como que o Tom Brady
com seus 43 anos, ele tá numa condição física incrível, né? Ele tá com uma aparência física muito boa, né? O nosso assunto começou quando na semana passada ele se tornou o jogador a lançar um touchdown no jogo da NFL, o mais velho da história, né? E colocaram a foto dele com o George Blanda, né? Que era o quarterback do Raiders na década de 70. Eu vou colocar aqui a foto do George Blanda só para vocês poderem entender da onde que começou a nossa ideia de falar de ageísmo no esporte. Porque quando você olha o George Blanda, é muito engraçado, né? Como é que o mundo mudou a ponto de o George Blanda parecer que tem 43 aqui. Vocês não vão acreditar que tem 43, não, eu não acredito ainda. Como que as coisas mudaram? Olha só, tá aqui, ó, George Blanda. Como é que a gente explica isso? Fala pra mim. Não tem explicação. George Blanda, em 1970, quarterback do Raiders. Parece meu pai. Meu pai tá com 81. Ele lembra um pouco a condição física do meu pai, assim, olhando. E o cara tem 43 anos, essa foto. Tinha, na verdade. Mas veja, nessa época, um jogador ir longe demais na carreira velho era uma raridade. Porque tinha essa aparência. Não tinha os dispositivos, a fisioterapia, a nutrição, o conhecimento fisiológico do corpo mesmo, da performance, os treinamentos corretos. Era uma coisa meio feita na raça, assim, né? Então, assim, um cara chegar aos 43, 42 que ele tinha, chegar jogando bem ainda, era muito raro. Pô, hoje a gente tem o Tom Brady, mas a gente tem o Drew Brees, que tem 42 anos, acabou de fazer 42 anos, e tá jogando super. Tudo bem, ele cansa, mas, cara, ele aguenta os 14, 15, 16 jogos que ele precisa jogar nessa temporada. Ele aguenta, e aguenta bem, porque o time vai bem, obrigado, né? Exato. Então, assim, acho que o preconceito contra a idade existe, continua existindo, mas acho que há dispositivos que fazem com que esse preconceito seja menor, porque no esporte as pessoas conseguem andar mais do que andavam, conseguem performar mais do que performavam, especialmente em posições onde você não precisa de explosão, você precisa de um pouco mais de cabeça, um pouco mais de entendimento, um pouco mais de tática do que de ação, né? Um pouco mais de pensamento do que de impacto ou velocidade, por exemplo. E isso a gente pode ver isso, por exemplo, em jogadores de futebol que jogaram até muito tarde. Sim. Né? A mesma coisa acontece. Romário jogou até 42 anos. É verdade que ele não dava 4 passos. Ele dava 4 passos para cá, para lá, para pegar a bola e botar para dentro do gol. Mas, assim, jogava com inteligência. Aliás, sempre jogou assim, até por isso talvez ele tenha chegado aos 42. Mas goleiro, por exemplo, o Rogério. O Rogério chegou jogando até quanto? 43, 42 anos? Sim, exato. Porque ele era goleiro. Então ele ficava correndo que nem um louco pela lateral ou pelo meio do campo. Então ele conseguiu chegar aos 42, fazer cento e tantos gols, 128 gols, 132 gols, não lembro. Mas assim, até por essa diferença dele, ficou num único time, batendo faltas. É um cara muito sui generis, né? E foi muito longe na carreira, com 42 anos. Sabe um cara que você tava de futebol? Eu acho que o Rogério, ainda por ser goleiro, a gente pode imaginar um goleiro ainda até um pouco mais tempo. Agora, a gente não tinha falado dele, mas me veio na cabeça agora o Zé Roberto. Uma condição física bizarra. De lateral e jogando melhor do que todo mundo. Esse pra mim é um cara muito fora da curva também, né? É verdade, muito. É um cara também que tem uma disciplina física, né? Ele joga, ele tem 46 anos. Então você imagina, eu não sei se ele ainda joga profissionalmente ou se ele abandonou há 2 anos a carreira dele. Eu acho que há uns 2 anos ele parou de jogar e foi no Palmeiras. Ele não joga ainda mais. Exatamente. Foi no Palmeiras que ele deixou de jogar. Pô, ele jogou até os 45, pensa nisso, 44 anos. E bem. Como lateral, bem, sempre bem. Seleção brasileira, até. Não é que puxaram ele pra meia, né? Não é que puxaram ele pra meia, pra alguma coisa. Não, deixaram ele de lateral ainda. Não põe ele no meio, assim, meio de back, né? Só pra... Mas é uma coisa incrível, de fato. E eu acho que isso se deve, sim, à evolução da fisiologia, departamentos médicos, musculação, fisioterapia, nutrição. Todas essas disciplinas aplicadas a uma vida de atleta fazem com que essa vida se estenda. Eu acho que tem muito disso. Tem esportes onde isso não é tão necessário assim, sei lá, o golfe, você estava falando antes da gente entrar, você estava falando do golfe.
Tem os grandes jogadores, caras que ganharam Augusta lá, o torneio mais importante de golfe, com uns 60 e tantos anos, Arnold Palmer, Titi Rodrigues, esses caras conseguiram ganhar muito velhos, né? Mas o golfe também não é um esporte que precisa de um condicionamento bizarro. Claro que se você tiver, você vai melhor, mas esses caras com carreiras até um pouco mais longe. Mas veja que esportes assim de alta performance, futebol americano, atletismo, fora maratona você ainda consegue ter caras mais velhos porque tem muita cabeça na maratona, não tem tanto corpo assim, apesar dos quenianos ganharem com 20 e poucos anos, 30 anos sempre, as mulheres ganham mais velhas, né? Engraçado. É legal você estar falando isso, é legal você estar falando de corrida, sabia? Porque eu sinto que uma pessoa de mais idade tem resistência tranquila para poder fazer uma maratona, né? Não consegue ganhar 100 metros rasos, mas uma maratona consegue chegar bem. Exato, eu vejo muita gente de mais idade, que eu digo de mais idade que a minha, né? Mas pessoas de 50, 60 anos, até mais. 50 é jovem, pelo amor de Deus. 50 é muito jovem. Você é um menino, mais idade que eu vou que é mais velho. Mas eu percebo que tem pessoas que são mais velhas do que eu, que tem 40, 50, 60 anos, até mais, e que conseguem performar muito bem em esportes que tem uma necessidade de grande resistência. O próprio Iron Man, assim, você vê uma galera... Um monte de cara de 60 anos, um monte. Exato, né? Então... A maior vencedora de São Silvestre da história é uma portuguesa chamada Rosa Mota. E se não me falha a memória, na última que ela ganhou, ela tinha mais de 40 anos. Então assim, ganhou 5 vezes. É mais vencedora, inclusive, que o Poltergeist, que ganhou 4. Eu sei porque eu corro São Silvestre, então eu tenho essa informação. Agora... Maravilhoso. Agora, a Rosa Mota ganhou já senhora a São Silvestre. E são casos, existem casos, assim, exceções, mas hoje a regra, quem sabe, seja a carreira esportiva durar mais, em geral, né? Claro, não vamos generalizar, mas em geral, está conseguindo durar mais. O que a gente deveria observar isso em outras carreiras também, né? Eu, por exemplo, pessoalmente, prefiro médicos velhos. Isso é um preconceito que eu tenho. Eu não gosto de médico jovem. Eu acho que o médico jovem viu pouca coisa. O médico jovem abriu pouca gente. O médico jovem fez pouco exame. O médico jovem não tem a experiência, a vivência, o quilômetro rodado. Sim. E tudo bem, a gente está falando de uma coisa que não tem nada a ver com esporte. Mas eu acho que isso quase que se aplica para tudo. Porque quanto mais você viu, quanto mais você fez, quanto mais você se dedicou àquilo, provavelmente melhor você vai lidar com próximos desafios daquela mesma profissão ou atividade. Me parece lógico isso. E não é que assim mudou muito o esporte. Os esportes não ficam mudando de regra, mudando de jeito. Ficam mais feios, às vezes ficam mais velozes, mas assim não muda o objetivo do jogo. Como as profissões que mudam pouco. A publicidade, por exemplo, mudou muito em termos... a gente estava falando sobre isso. Mudou muito em termos filosóficos. O que era importante, o que deixou de ser. Mas no fundo, no centro de tudo, está ter uma ideia para resolver um problema. E isso não vai mudar. Se você não tiver ideia, você não precisa de publicidade. Você põe lá um cartaz e está tudo certo. Ainda assim, você vai precisar que ele esteja bem escrito, bonito, bem elaborado. Então, assim, isso não vai mudar. E quanto mais você faz isso, melhor você sabe fazer isso. Eu acho que isso serve para tudo. Dentistas, médicos, advogados, tudo. Esporte. Agora a gente está começando a ver uma derrubada do ageísmo, porque quando você fala, esse cara é muito velho. Bom, se esse cara é muito velho, está jogando bem, tem 5 anéis e pode ser que tenha um sexto, é melhor a gente parar de fazer esse tipo de análise. O sétimo. É melhor a gente parar de fazer esse tipo de análise, porque vai começar a ficar ridículo. Exato, mas é legal você estar falando isso. Inclusive, os dois, olhando, a gente está gravando aqui, obviamente, antes das finais de conferência. E o jogo entre Tom Brady e o Packers é entre os dois quarterbacks mais velhos até então aqui, né, que estão disputando. Do outro lado, a gente vai ter o Patrick Mahomes, que tem 24, contra o Josh Allen, contra o Josh Allen, que deve ter 23, 24 também, alguma coisa assim. Então é interessante isso, né? E se a gente for considerar que o quarterback é um cara que praticamente é a cara da franquia, é o jogador mais importante, e é justamente, acho que o quarterback, ele é o médico, ele é exatamente o papel do médico, porque
O Patrick Mahomes, quando a gente olha o Chiefs jogar, vê se você concorda com isso, ele consegue ter resposta para quase todas as jogadas, mas muito mais pela capacidade atlética dele de conseguir se movimentar e fazer alguma coisa quase que mágica. O Tom Brady não faz isso. Ele consegue ter resposta para todas as soluções justamente pela leitura, né? Por como que ele consegue lançar a bola. A gente sabe que, teoricamente, quanto mais o tempo passa, menos força você vai ter no teu braço, e o Tom Brady tá com o braço muito forte. E a leitura, né, de entender tudo o que tá acontecendo. Uma coisa que eu queria só complementar aqui, que eu achei interessante, que também tem a ver com ageísmo, e porque ele é o médico do futebol americano, o técnico do Buccaneers disse ontem, fez uma declaração que eu achei muito interessante ontem, né, para quem estiver assistindo esse podcast daqui a 2 anos, vai tudo bem. Mas o ponto é, ele disse o seguinte, que às vezes ele senta e assiste o Tom Brady liderar o time no aspecto tático, de fazer o papel dele de técnico, né? Ele deixa o Tom Brady ser técnico. Você não vai ver isso num quarterback novo, né? Só um quarterback com 43 anos que já viveu tudo, que vai poder ser técnico enquanto tá jogando, não é? Mas isso, fazendo um paralelo com o futebol, o Rogério Ceni era o técnico do time, não importa quem fosse. Ficar gritando lá atrás, volta, vem, sobe você, troca. Dependendo do técnico, se não fosse o Muricy, que é a cabeça dura, os técnicos olhavam para ele e respondiam, e faziam o que ele estava mais ou menos. Porque chega uma hora que você já viu tanto, você já fez tanto, que já sabe o que vai acontecer. Ou consegue calcular melhor, com mais precisão, o que vai acontecer. Essa é a diferença. O Mahomes, provavelmente, o que ele tem é inspiração. Ele tem a testosterona do moleque, né? Vou fazer. É o tal do sangue nos olhos. E o Tom Brady tem a sabedoria. Ele tem o conhecimento, ele já teve isso, ele já teve esse sangue nos olhos, ele já teve essa vontade, essa musculatura explodindo. Agora ele tem muito mais frieza, ele tem muito mais consciência, até porque ele já chegou lá 6 vezes. Então, assim, ele deve muito pouco, e isso é uma tranquilidade incrível quando você não deve, quando você não precisa, quando você não isso não vai provar que você é melhor, vai provar que ele vai ganhar mais um, se ele conseguir, vai provar que ele é o mais velho a ganhar em todos os tempos, etc, ele vai estabelecer mais um recorde. Não sei se o time dele consegue, talvez o time não aguente. Ele acho que aguenta. Você não acha que, justamente por tudo isso que você falou, um cara como o Tom Brady, ou caras que se encontram na situação do Tom Brady, não se tornam adversários mais perigosos? Eu vou fazer um paralelo agora com o Federer, por exemplo. O Federer, ele tá escolhendo o torneio que ele vai jogar agora, né? Claro, ele tem que escolher. Ele tem que escolher, ele não precisa mais jogar toda a temporada. Só que o problema é que agora, quando ele entra e ele ainda tá jogando muito bem, por exemplo. Você não acha que esse cara se torna muito mais perigoso? Porque o cara já foi número 1 do mundo, já ganhou tudo, já bateu os recordes. Não precisa provar nada pra ninguém. Não precisa provar nada. Se perder de um cara que vem do Qualify, ok, perdeu, mas ele tá velho, então vão falar isso, mas tudo bem. Ele tem a desculpa, né? Tem a desculpa. Você não acha que esses caras são mais perigosos? Porque, por exemplo, muita gente tava falando agora que o Aaron Rodgers tá feliz. Tá jogando uma temporada maravilhosa. Mas tem um cara que tá mais feliz que ele, que é o Tom Brady. Ele tá parecendo que tem 20 anos. Eu vi uma matéria aqui dos caras que treinam com ele, com o Tom Brady, falando que ele tá parecendo um menino começando pela primeira vez o treino da NFL, de tão feliz que ele tá. Eu acho que ele é muito perigoso. E ele tem a experiência, né? Isso, e vamos lembrar que agora ele tá morando num lugar que tem sol quase que o ano todo, num lugar mais quente, numa casa mais legal. Pô, antes ele morava em Boston, num lugar gelado, que nevava 1 metro da noite pro dia. É meio entristecedor esse tipo de coisa. E ele já ganhou tudo, já fez tudo, já não precisa mais. Ele tá indo meio na comemoração agora. Ele tá jogando de farra, a impressão que eu tenho. Claro que numa dessas acaba ganhando outra, né? Tem um detalhe que eu só queria ressaltar dele, até pra gente poder depois fechar esse nosso bloco do ageísmo, mas eu acho que o Tom Brady tem um fator também que diferencia em relação a outros atletas que conseguem ter longevidade, né? Ele tem um método, né? Ele tem uma academia lá dele, ele tem um método de preparo, ele lançou um livro onde ele tem os alimentos que ele come, tem um livro tudo mais bonitinho, tem um método de preparo, né? Ele tem, me parece que ele é a prova viva de que um cara bem preparado, e ele tem se preparado para isso, pode, né, ter uma longevidade, mas não só, como é que eu quero dizer assim, ele consegue mostrar isso para todo mundo de um jeito muito claro, né, tipo, olha, eu sou assim, se vocês quiserem seguir o meu método, né, porque é isso que ele tá querendo mostrar para todo mundo, né. Eu acho que é isso que ele tá querendo vender daqui a pouco, né.
Ele vai virar um Tony Robbins depois aí do não, você consegue virar uma figura motivacional, nutricional, de exercício pro resto da vida, se você quiser. Pô, o legado dele para o futebol já é difícil de bater, como outros jogadores em outros esportes. O Montana até então era o grande cara da história, depois o Steve Young, depois enfim. Mas quando chegou no Tom Brady, ele levou a coisa a um nível exponencial, assim. E é claro que ele vai contabilizar isso, é claro que isso vai virar uma marca, isso vai virar uma série de palestras, isso vai virar um selo de comida, isso vai virar uma linha de produtos, sei lá do que, mas do que você quiser, porque ele tem o respaldo do sucesso e do sucesso tardio também, né? Ou tardio não, mas da carreira longa, né? Da longevidade. E todo mundo procura isso. As pessoas estão querendo... Vendo, né? Todo mundo está acontecendo. Então as pessoas querem viver até os 100 anos, que eu acho uma bobagem, mas enfim, as pessoas querem viver até os 100 anos. O Tom Brady vai conseguir viver até os 40 e poucos, tendo feito uma coisa, e provavelmente dos próximos 60 ele vai ser outra coisa tão importante quanto, porque ele vai ter tempo para fazer isso. Então a gente consegue ter duas vidas. O esporte, como ele abreviava muito rápido, abrevia até hoje a carreira das pessoas muito rápido, com 32, 33, 34 anos, esse cara já não está mais rendendo, vira comentarista, vira colunista, vira técnico, vira assistente, monta, sei lá, uma fábrica de roupa, fica sócio de roupas esportivas, academias, linhas de academia, franquias de academia, porque isso é o que acontece mesmo, né? A segunda vida desses atletas é viver do sucesso que eles tiveram em campo, em quadro, né? Talvez a segunda vida do Tom Brady também seja, nesse sentido, uma super marca capaz de lançar todo tipo de produtos associados ao sucesso que ele teve. Ou até não, né? Até não associados. Poderia fazer uma marca de fone, se ele quisesse, porque ia ter 1 milhão de pessoas que ia comprar, consumir pela admiração e pelo ídolo que ele se tornou, muito além do campo, né? Muito além do turf. Eu acho que é interessante isso, porque olhando no aspecto marqueteiro, para ele ele tá numa situação meio que win-win, né, de ganha-ganha, porque mesmo que ele perca um jogo de futebol americano, ele tá mostrando que o método dele de cuidado com ele mesmo, com o corpo... Funciona loucamente. Opa, se funciona. Eu queria até depois averiguar aqui, prometo fazer isso. Eu quero ver como é que tá vendendo esses produtos dele, porque ele toda hora, eu acompanho ele nas redes sociais, todo momento depois do jogo ele vai lá e coloca alguma coisa da TB12, né, TB12, que é a marca dele, né. Então, assim, percebo a marca dele e a marca do Tampa Bay, que também é TB, né? Tampa Bay. Vai mudar de nome, né, vai ser Tampa Brady Buccaneers se ganhar. Mas muito legal, né, eu acho que são bons exemplos, né, meu mestre? São exemplos, são bons exemplos. Acho que o ageísmo no esporte tem cada vez menos espaço, e no fundo essa é a conclusão, né? É um problema do mundo, achar que velho não tem mais utilidade, ou que velho, a gente não prestar atenção no velho, porque afinal de contas já está no fim da vida, está desatualizado, careta, não é moderno. Mas assim, pode olhar, no esporte está começando não, mas esse movimento já está cada vez mais constante de olhar para o cara mais velho e mais maduro com admiração, e olhar para um caso de sucesso, de preservação do físico, de disciplina. Você quer ver, por exemplo, um cara que eu acho que vai jogar, se quiser, vai jogar até os 40 e tantos anos? Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque ele tem uma disciplina, ele cuida do corpo e cuida da cabeça de um jeito que, se ele quiser, ele vai fazer 2.000 gols, ou 1.000 e tantos gols, porque já está com 800, sei lá. Então, assim, é um cara que, se quiser, do jeito que ele se cuida, ele vai chegar até 40 e poucos anos jogando. E a gente sabe que outros jogadores talvez não cheguem. Eu acho que o Cristiano Ronaldo hoje tem 34 ou 33 anos. Vamos chegar com certeza. Produção. Mas, assim, é um cara que, quando fez 30 anos, ele foi lá e emagreceu 5 quilos. Porque ele entendeu 35. Que as articulações... 35. Quando ele fez 30 anos, essa é uma conversa dele, tá no livro do Guardiola, isso. Ele falou, com 30 anos, ele perguntou pro médico o que ele devia fazer. Ele falou, cuidado, só porque agora você tá cada vez mais próximo de torções, de pequenas fraturas, luxações, cuidado com as quedas. Agora você vai perder a impulsão, porque você mais velho, você vai começando a perder esse vigor físico. Ele foi lá e perdeu 5 quilos,
baixou 5 quilos do que ele tinha para poder ficar mais leve. Ele entendeu que mais leve ele podia continuar correndo, pulando, sem se contundir tanto. Então, é um cuidar da carreira, do corpo, da cabeça, exemplar. E isso a gente vai ver cada vez mais. Então, o ageísmo no esporte está perdendo espaço mesmo. Tem técnicos de 70 e tantos anos na NFL, geniais. Sim. E eles estão no esporte, pode ser que não estejam em campo, mas eles estão com a cabeça lá, jogando. O técnico do San Antonio Spurs, o Popovich, Craig Popovich, não é isso? Sim. Continua técnico do coisa, 22 temporadas, 24 temporadas. O técnico do Seattle Seahawks, ele é o mais velho, se eu não me engano. O Pete Carroll tem 69, e acho que o Bill Belichick deve ter 68, são os dois mais velhos, acho. O Bill Belichick vai merecer um dia a gente falar sobre ele recusar a medalha da honra do Trump, que eu achei lindo. Mas olha isso a gente... Olha as pautas desse nosso programa. Tem pauta aí, tem pauta pela frente. Deixa eu fazer uma provocação. Deixa eu fazer uma provocação rápida aqui. Você acha que esses caras... A gente tá falando de caras que eles colocam em xeque essa questão da ageísmo, mas são caras extremamente ambiciosos na sua carreira, né? O Tom Brady, ele poderia ter parado faz tempo se ele quisesse, né? O próprio Cristiano Ronaldo, né? Eu acho que ele quer quebrar todos os recordes. O Federer também, né? Um cara que talvez tenha uma limitação maior de quebrar todos, mas ele tem... Fisicamente, o tênis é muita explosão. Vai chegar uma hora que não dá. Por melhor, mais inteligente que você seja, não dá. Mas esses caras que são um exemplo que a gente admira no esporte, que conseguem romper essa barreira, são caras muito ambiciosos em relação às suas metas também, né? São especiais também. Claro, o cara tem lá uma luz diferente, o cara tem um jeito diferente, um talento muito especial. Além de gostar e saber, né, ele tem a condição e a sorte também de não ter tido nenhuma grande contusão, nenhum grande acidente, nada. E sorte também na vida, né? Sorte é fundamental. Então eu acho que o que a gente está dizendo aqui é que o resumo da paçoca é que ageísmo vem perdendo espaço. Espero que perca também em outras profissões que costumam se espelhar nesse tipo de atividade, no esporte. Publicidade é uma delas, talvez o show business tenha um pouco disso. São muito poucos os atores muito velhos, muito queridos, porque assim, as mulheres acabam não ficando tão lindas, não se mantêm tão lindas, os homens acabam ficando talvez mais curvados, salvo raras exceções de gente que foi muito longe, muito bem. Mas a maioria vai se afastando também da luz, vai se afastando do protagonismo, acaba pegando papéis secundários, acaba fazendo papel de vovozinho, tiozinho, cantores mesmo. A gente está vendo, por exemplo, hoje o distanciamento do sucesso da Madonna, que, durante 30 anos, talvez menos, 25 anos, ela foi absolutamente dominante. É talvez um dos 3 ou 4 artistas que mais venderam discos na história da música. E a idade para ela está sendo um castigo. Primeiro, porque ela não quer ficar velha, como a maioria das pessoas. E segundo, porque ela não está mais sendo o vetor de inovação que ela foi. Por qualquer motivo. Ou talvez ela esteja mal acompanhada, talvez ela não tenha mais isso nela. Os motivos podem ser muitos. Mas também eu acho que tem do outro lado um consumidor preconceituoso. Salvo Paul McCartney e AC/DC e quem sabe... Não, é verdade, AC/DC, Paul McCartney e Eric Clapton, mas assim, não sobrou muita gente muito velha, e Rolling Stones, claro, muita gente muito velha fazendo sucesso. Vira só aquela reunion, junta lá os caras velhinhos, toca um pouco, ganham dinheiro para sobreviver, porque tá muito difícil vender disco. Então, assim, o ageísmo ainda tá por aí, em alguns lugares. Eu não posso dizer que eu sou uma vítima do ageísmo ainda, mas eu tenho medo de ser, em algum momento, os caras falarem, não faz live com esse velho, não, porque ele gagueja, não tem cabelo e a dentadura dele descola. Então, a gente tem que preparar o terreno para o ageísmo não existir, para a gente poder viver muitos anos ainda fazendo esses nossos encontros maravilhosos com Lucas Bonini, Made in USA. Maravilhoso. Por isso que é bom ter essa situação do Tom Brady. É muito bom coisas assim acontecer. Por isso que eu vou torcer pro Tom Brady agora. Agora eu vou torcer pro Tom Brady ganhar esse 7º anel, entendeu? E vou torcer pro 8º e pro 9º anel também. Vai colocar anel até no pé. Mas você vai torcer pro Bills também, que tá jogando muito. Você vai torcer pro Breeze também, que você adora ele. Você vai... Vou falar a real. Eu, de coração, eu queria muito que o Bills ganhasse. Acho que eu ia fazer um bem pra NFL gigantesco, porque não tem nada em Buffalo, só tem o Bills.
Né? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Não tem nada. Qual esporte você quer ver em Buffalo? Não tem nada, é só futebol americano. Então, eu acho que vai tinha fazer um bem. Sabres, no hockey tinha Buffalo Sabres. Tinha, mano. Sabres. Acho que não tem mais. Não tem mais o Sabres, né? Acho que não tem. O grande lance lá de Buffalo é você atravessar a fronteira e assistir o jogo do Toronto, entendeu? Existe. Buffalo Sabres existe. Existe ainda? O Buffalo Sabres existe. Perdeu para o Philadelphia Flyers. Ontem, tomou 3 do Philadelphia Flyers. Mas faz tempo. A gente fica falando besteira aqui, alguém vai corrigir a gente. Mas faz tempo que a gente não ouviu falar porque é um timeco. Tinha um cara que chamava, acho que Brett Hull, que era bom. Nunca mais ninguém. Na década de 90, Buffalo Sabres era bom. Aliás, Buffalo na década de 90 tinha ali a sua força nos esportes, né? Chegou a jogar alguma coisa. Tô torcendo pelo Bills, mas tô torcendo pelo Aaron Rodgers também, porque acho muito legal, ele merece um anel. Agora, o Tom Brady é legal isso, né? Eu acho demais isso. Por mais que ele já seja dinastia, eu acho tão legal a quebra de expectativa que ele tá dando em cima de todo mundo, de mudar de time, de começar tudo de novo, de liderar e tal. Eu acho muito bacana isso tudo. É verdade. É bacana e faz bem. Faz bem pro esporte, faz bem pra... Eu acho que assim, faz bem para os velhos, em primeiro lugar. Fico feliz. Galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi esse tema sensacional, um tema bem bacana. Você pode, aliás, estamos multiplataforma, você pode nos ver as nossas carinhas aqui lindas e maravilhosas no YouTube, pois estamos no YouTube, e você pode estar ouvindo, pois se você está aqui ouvindo, vai estar no Spotify ou na sua plataforma preferida. Toda semana um assunto bacana, um papo legal aqui com o meu mestre Kenny Davidson, e fiquem ligados que... Você que é um gênio. Não, você é maravilhoso. Não, você é sensacional. Você quer. Quando a gente puder fazer isso pessoalmente, vou te dar um abraço, vai até machucar. Posso falar? Eu te colocaria num time da NFL. Eu colocaria você de quarterback. Sabe por quê? Claro. Você é mais experiente. Claro. Você tem mais leitura. Se você visse meu bracinho quando consegue jogar uma bola, você nunca diria uma bobagem dessa. Galera, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados. Made USA. Começamos.